Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência e a boa fé sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que mostra claramente que a ciência corrobora a nossa fé. E que quando há uma disputa entre a ciência e a fé, a ciência e as verdades bíblicas, a Bíblia sempre ganha, sempre ganhou e sempre ganhará os embates. Por quê? Porque os dados científicos sempre acabam corroborando as verdades da palavra de Deus. E esse programa que traz também grandes homens e mulheres para debater essa questão, essa boa correlação entre fé e ciência. Temos tido a oportunidade de entrevistar aqui grandes homens, grandes mulheres, grandes cientistas. Cientista bom não é cientista ateu, é cientista que crê em Deus. Você tem aprendido aqui no Fé e Ciência. Teólogos, filósofos, discutindo essa grande questão, o bom relacionamento entre fé e ciência. E hoje não poderia ser diferente. Temos mais um químico, um biólogo molecular, um doutorando em ciência dos materiais. Davi, você está aí? Sim. Ô, E Davi, aí, olha doutor? aí. Tudo bem? Tudo bem, um privilégio imenso ter você aqui no Fé e Ciência, Davi. Mais um homem que realmente entende de ciência, que tem vivido a ciência e que crê em Deus. Davi, você crê em Deus, Davi? Fala um pouco sobre a sua fé. Sim. Graças a Deus, desde pequeno, eu nasci, na verdade, no lar cristão, né, doutor? Mas, assim, me converti aproximadamente ali por 9 a 10 anos. Comecei ali, meu pai e minha mãe sempre tiveram essa vontade de ensinar a Bíblia, o cristianismo, e eu entendi que realmente deveria buscar a Deus já quando criança, e comecei a andar nos caminhos do Senhor e investir nisso, e tive sempre a vontade de trabalhar, né, nos caminhos de Deus, e hoje entendo que isso foi uma excelente opção da minha parte. Mas, Davi, você disse aqui já que você é químico. Você Sim. estudou, depois eu vou pedir para você detalhar mais, biologia Aham. molecular, ciência dos materiais. Dizem por aí que a ciência nos afasta de Deus. Assim que a gente começa a investigar o mundo, o universo, com a física, com a química, a gente percebe que essa ideia de que há um Deus que nos ensina na igreja não faz sentido. E que os cientistas, então, se tornam ateus porque são convencidos pelos dados que Deus não existe, que uma grande explosão formou o universo, que naquela sopa ácida escaldante venenosa, uma ameba primordial formou a todos nós, né? Essas duas amebas evoluídas que o pessoal está vendo aqui agora. Davi, quanto mais você estuda, mais você se afasta de Deus? Não, eu gosto muito daqueles dois versículos, né? Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando nós vemos o céu, quando vemos a natureza, nós vemos claros sinais, claras vestígios, evidências de que realmente existe um Deus. Principalmente a gente que trabalha a nível molecular, nível de biologia, você começa a contemplar o que está ali dentro da vida, né, todas aquelas moléculas, aquelas proteínas. Então, você realmente entende que não pode existir aquilo ali fruto do acaso, né? Mas sim fruto de um Deus que sabe de todas as coisas, né? E que fez sim toda essa matéria organizada. Não dá realmente para a gente observar tudo isso e dizer que não existe Deus. Em próprio Romanos também, lá capítulo 1, versículo 20, né, versículo 21,
falam dos atributos, né, invisíveis, visíveis de Deus. Isso realmente nos leva a contemplar essa maravilha que é a natureza, que é um sinal claro, uma prova clara de que existe esse Deus. Maravilha, Davi. Davi, aqui nosso programa Fé e Ciência, ele entrevista homens, mulheres, que possam falar sobre esse tema, fé e ciência. Muitas vezes trazemos químicos, não é? Biólogos como você. E a gente tem uma sessão, começamos sempre o programa, onde o entrevistado fala um pouco da sua formação, do que você estudou, também fala da sua vida, como que você conheceu o Evangelho. A sessão para você é o Davi pelo Davi. Eu queria que você, o Davi, falasse um pouco do Davi, um pouco da sua vida, um pouco da sua formação. O que você teria a dizer na sessão Davi pelo Davi, Davi? Muito bom. Bem, eu atualmente estou na Igreja Batista Ceilândia Centro. É uma igreja em que tem o pastor Gilberto Salles Rodrigues, uma pessoa muito bacana, uma pessoa de Deus. E eu comecei meus estudos em Química no ano de 1995, na Universidade de Brasília. E me formei em 1999. Comecei a trabalhar, estudar algumas coisas na parte de química inorgânica. Eu tinha vontade de entender um pouco o que eram os catalisadores inorgânicos. Mas acabou que eu me apaixonei pela biologia, né, pela bioquímica, e eu fui fazer um mestrado em biologia molecular na Universidade também de Brasília, na parte de estrutura de macromoléculas, especificamente proteínas e anticorpos. Então, o que a gente fazia lá era estudar fragmentos de anticorpos, estudar a estabilidade termodinâmica desses anticorpos e fragmentos e tentar cristalizar para observar, por meio do raio-x, como que era a estrutura tridimensional, né, desses fragmentos de anticorpos. E depois disso eu acabei estudando para um concurso. Eu passei para ser professor aqui em Brasília mesmo, da Secretaria de Educação. Atualmente eu ministro aulas de Química e Biologia. E também passei na prova do concurso da Polícia Científica aqui do estado de Goiás, onde atualmente eu também sou perito criminal nessa área aqui no estado de Goiás. Então, assim, minha vida, né, meus pais sempre me ajudaram nessa parte de entender um pouco sobre o que significa a Bíblia, orações. Hoje eu tenho uma vida também muito bacana com minha esposa, que me ajuda também, os meus filhos. Então, assim, é algo realmente sobrenatural o que a gente passa, o que a gente vive e o que a gente tem observado quando Deus está conosco e nos ensina né, a contemplar essa natureza. Magnífico, pessoal. Vocês viram, não é? Um homem que sabe química, biologia molecular, todas essas coisas complicadas que o Davi falou aí. Milita na ciência, está se aprofundando na ciência e que mantém firme e inabalada a sua fé em Deus. Mas agora parece que você está fazendo um doutorado no lugar bem legal, com um rapaz bem legal também. O que seria isso, hein, Davi? Pois é, o Dr. Eberlin acabou visitando a gente aqui no convite que nós fizemos para ele, para dar algumas palestras, né? A gente começou a conversar sobre determinados projetos e eu tinha em mente um projeto das larvas, que posteriormente eu vou falar mais um pouco. O Dr. Eberlin também tinha uma indicação sobre essa questão desse projeto e acabou que a gente começou a conversar, interagir em outros projetos também, né, das munições, né, doutor? Então, foi bastante interessante nós trocarmos essa ideia e acabou que eu fiz a seleção lá no Mackenzie para o processo de doutorado, fui aprovado e estou muito feliz, né, consegui a bolsa integral, então eu vejo que realmente Deus abençoou todo esse processo e hoje eu estou
Eu realmente estou bastante feliz de fazer parte, né, desse grupo lá com o meu orientador agora, Dr. Marcos Ebene. Muito feliz, viu, doutor? Magnífico. Então, o Davi faz o seu doutorado agora na melhor do Brasil, né, Davi? Num grupo Pois que a é, gente montou lá, o MacMass. Eu sempre tive um sonho, assim, de me especializar ainda mais em ciências forenses. E lá em Brasília, perto de Brasília, né? Na sim, igreja do Davi, de repente encontro um profissional extremamente capacitado e com acesso ao material riquíssimo em ciências forenses. Mas olha, eu não tinha dito ainda, né, Davi? Agora todo mundo sabe que você é sim. perito, é criminal, você Aham. está envolvido com elucidação de crimes e tudo mais. Aquele CSI, né, que todo químico gostaria de ser um dia, né? Eu dou aula aqui no Mackenzie de química forense. E quando eu falo desses casos, né, você gravou uma aula para a gente, o pessoal tudo, nossa, professor, esse sempre foi meu sonho, não é? Ser um perito criminal, usar a química para elucidar crimes, é uma sociedade mais justa e tudo mais. Então, já que você é perito, eu vou fazer uma pergunta. Davi, está lá o Legal. morto estendido no chão. Ninguém viu o que aconteceu, já passaram-se alguns dias. E aquele morto no chão, alguém vai falar assim: a ciência não tem nenhuma condição de falar nada, porque o evento já passou, é lá no passado e tudo mais. Nós não temos como voltar no tempo e filmar aquele acontecimento, e ninguém sabe se aquilo lá foi um suicídio ou se realmente a pessoa foi assassinada. Suponha que ela tenha levado um tiro. Será que é assim, Sim. Davi? Podemos ou não podemos, com a ciência, estudar o passado? Sim, é interessante isso, porque quando ocorre um crime, deixam-se ali vestígios. É interessante, até estudando determinados casos, né? Você olha ali para a cena do crime e vê vestígios que seriam ali peças que ficaram naquela composição daquela cena do crime. E normalmente você busca ali várias coisas, acaba colocando ali, levando para o laboratório para ver se tem alguma mancha de sangue. Essa mancha de sangue pode revelar a autoria, pode revelar que a vítima levou uma pancada, né, tem uma lesão no corpo. Então, sempre deixam-se vestígios. Atualmente, essa questão para a gente diferenciar homicídio, suicídio, eu tenho trabalhado muito com manchas de sangue. Então são os perfis de manchas de sangue que ficam na cena do crime. Algumas manchas de sangue são denominadas projetadas, outras são denominadas impactadas. Normalmente no suicídio há um perfil de mancha de sangue que a gente chama de backspatter. Então, se o tiro é encostado, ele tem uma configuração, se o tiro é dado à distância, ele tem outra configuração. Então, esses vestígios são o trabalho do perito. Então, o perito ele gosta de observar, de analisar a cena do crime, fotografar bastante ali cada sinal, colocar ali aquelas placas, normalmente que nós vemos, né, na cena do CSI, colocar aquelas placas numéricas, fazer o croquis, fazer o desenho esquemático. Então, tudo isso faz parte do trabalho do perito criminal, de ver a materialidade do crime, as circunstâncias, a dinâmica do crime, e muitas vezes nós conseguimos também entender quem foi o autor do crime. Então, tudo isso faz parte, né, desse trabalho que eu realmente entendo como algo que chama muita atenção, né, da minha parte, da parte de várias outras pessoas, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Você pega ali várias peças, vai montando até conseguir chegar ali e montar o quebra da cabeça, e daí você, ufa, consegui solucionar mais um crime, então vamos para outra parte, vamos para outro crime, porque infelizmente no nosso país é complicado, porque são
várias ocorrências, né? Então, a violência tem se alastrado e o trabalho realmente tem se intensificado. O trabalho da polícia como um todo. Magnífico, não é? Um homem de Deus que entende, compreende a ciência e usa essa ciência para um mundo mais justo, não é, Davi? Mas, Davi, É, é exatamente esse justamente. um dos exemplos que eu uso no meu livro, né? O universo e a vida é o morto estendido no chão, e a gente pode, através da ciência, não é, verificar a causa daquele morto, não é, estendido no chão. Nós podemos verificar, através da ciência, esses indícios, né? Se foi uma mente inteligente, se foi por propósito e intenção, ou se foi por Sim, acaso. Mas também, Davi, tem alguém lá, o morto está estendido no chão e a gente não sabe por quanto tempo. Talvez tenha passado uma semana, 2, 3. Tem como saber o tempo também? sim. Isso é uma parte também interessante que nós fazemos, né? Normalmente, no início, começam a ocorrer o que a gente chama de rigidez cadavérica, né? A miosina e a actina, que são as proteínas ali da contração muscular, elas enrijecem e acaba iniciando um processo que a gente chama de rigidez cadavérica. Logo após esse período, começa a fazer justamente o contrário, a flacidez cadavérica. E as enzimas, né, que compõem os micro-organismos começam a degradar ali aquele corpo. E começam, né, moscas a ir para esse local, eles depositam, né, essas larvas e normalmente o entomologista forense, que é o responsável por essa área, ele pega ali a larva, leva para o laboratório, espera aquela larva eclodir e aí ele faz um cálculo matemático e sabe qual é o tempo pós-morte. E também os médicos legistas, eles trabalham muito com a questão, quando está ali nos primeiros dias de morte, eles trabalham em relação às questões dos chamados livores cadavéricos, a rigidez cadavérica. Esse período aí de 1 a 2, 3 dias é meio que simples fazer esse exame pós-morte. Mas quando começa a questão da decomposição do cadáver, aí fica mais complicado. Por isso também nós montamos, né, doutor, um projeto para trabalhar justamente isso, que é pegar essa larva, levar para o laboratório e por meio dessa técnica que a gente chama de espectrometria de massa, traçar ali um perfil lipídico e aí dia após dia, né, você trabalha a questão de meio que uma impressão digital desse perfil lipídico dessas larvas e aí o nosso projeto é justamente isso, para que passado mais dias nós tenhamos a certeza de que tal cadáver, né, tal vítima tenha sido morta a tal dia, e isso com certeza vai facilitar muito o trabalho da polícia científica, de todo o inquérito policial e de todo o processo penal. Maravilha, pessoal. Olha, se você faz química na melhor do Brasil, aí tem o privilégio de assistir 2 aulas já que o Davi gravou para gente sobre Legal. a balística, manchas de sangue. E se você faz pós-graduação também na melhor do Brasil, em química, poderia tocar esses projetos que nós estamos tocando juntos, não é, Davi? Bom, Mas, muito Davi, bom. a gente combinou, Sim. né, que você falaria um pouco sobre proteínas. E o título da sua palestra, que eu vou passar agora para você, você vai ter uns 20 minutinhos, hein? 20, 25. A Cronometrar vida, aqui. a vida é coisa de profissional. O que é esse negócio aí de vida é coisa de profissional, Davi? Por que você acha que a vida é coisa de profissional? É o título que você sugeriu, né? E baseado em quê? No quê? Que evidências você teria para fazer essa afirmação? Vida é coisa de profissional. Porque é o professor de biologia diz que aquela coisa rudimentar, né? Aquela meba rudimentar, se formou, uma coisa simples, não é? Foi lá, um juntado de moléculas. Mas você está dizendo que é coisa de profissional. Davi, está contigo. Isso é muito interessante quando a gente começa a analisar. O químico ele faz isso. Ele começa a analisar ali as moléculas e entender como que as moléculas funcionam, né? Então aí na palestra que rapidamente que a gente
elaborou para falar aqui alguns sinais, né, nessa Uhum. entrevista. Pode passar aí. Pode passar o primeiro, isso. Pode passar mais um. Isso. Então a gente começa aí com as proteínas, que normalmente, quando você vê uma carne, logo o pessoal leva para o lado do, vou fazer ali um churrasco, tal, a gordura é deliciosa, mas o químico, o bioquímico, ele gosta de ver por dentro, né, da matéria e ver as estruturas, como que são essas matérias, né, como que ela é formada. E aqui a gente acha bem interessante, normalmente quando se vai a um mercado, logo algumas pessoas no mercado, eles passam ali monóxido de carbono e aquela carne fica com aspecto vívido, então logo se pensa que aquela carne é boa, né, para se comer, mas ela muitas vezes está ali com monóxido de carbono, forma justamente ali um complexo com a hemoglobina e fica aquele aspecto vívido. Todo mundo pensa que ela está boa para comer, mas muitas vezes não está. Ali é simplesmente, né, o monóxido de carbono. Coloquei essa figura aí porque eu achei interessante. A próxima. Próxima. Então, as proteínas elas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos é como se fossem essas unidades da proteína. Então, elas existem quatro formas. A estrutura primária, que seria a sequência ali desses aminoácidos. A estrutura tridimensional que esses aminoácidos fazem entre si, nós chamamos de estrutura secundária. É, a estrutura secundária se enovelando, nós chamamos de estrutura terciária, e quando há várias unidades dessa estrutura terciária, a gente chama de estrutura quaternária. É interessante isso, porque a próxima. É interessante isso porque esses aminoácidos, quando eles passam luz nesses aminoácidos, eles giram a luz plano polarizada. E aí eu coloquei um exemplo, né, do aminoácido alanina. É impressionante como no nosso organismo há apenas 20 tipos de aminoácidos e todos estão na configuração L. Isso eu entendo que já é uma parte ali de uma mente inteligente que fez tudo isso e coloca isso para nós, uma molécula específica, né? Se você, normalmente, se fosse ao acaso, teria a tendência de formar dois tipos de alanina, tanto a alanina na configuração D, quanto a alanina na configuração L. A gente chamaria isso de mistura racêmica, que é o que os químicos e bioquímicos dizem, mas não. Nós vemos na vida 20 tipos de aminoácidos específicos que são da configuração L. Próximo. Próximo. Então, esses aminoácidos é interessante porque eles são de diferentes tipos. Aminoácidos hidrofóbicos, hidrofílicos, aromáticos, e cada tipo de aminoácido ele tem uma função específica dentro da proteína. Então, as proteínas, elas têm uma maneira de se enovelar, de se dobrarem, de se organizarem e terem a função dela, que são específicas. Por exemplo, nós vemos as enzimas. Se aquela molécula que a enzima vai acelerar a reação, ela não tiver num ângulo específico, se ela não estiver naquela localização específica, não se encaixar com aquela enzima específica, a reação não ocorre. Então, são muitos detalhes que nos levam a entender que, ao acaso, isso não poderia ocorrer, porque essa probabilidade ela é mínima de chegar ali uma determinada temperatura, uma determinada pressão, um determinado substrato, um determinado aminoácido, uma determinada enzima. Então, todas essas condições elas precisam ser satisfeitas para que eu possa ocorrer a reação. Então, é algo que nós entendemos como aquele conceito, né, que normalmente nós falamos no design inteligente, né, da antevidência genial. Deus, ele faz tudo isso de maneira milimétrica
para que possa ocorrer toda aquela configuração e aquela probabilidade, mesmo que seja mínimo possível, possa ocorrer e a reação, né, ser realizada. Próximo. A ligação peptídica é um exemplo assim que eu acho fantástico, porque a ligação peptídica, os livros de bioquímica dizem que ela não ocorre espontaneamente. Alguns livros chegam até a dizer que a ligação peptídica, que é a ligação de um aminoácido com outro aminoácido, para poder formar a proteína, alguns livros dizem até que ela demoraria milhões e milhões de anos. Então, para que essa ligação peptídica possa ser formada, você precisa de uma enzima, de outra proteína, para que aquela ligação possa ser formada. Né? E assim, é impressionante isso, porque esse processo não é espontâneo. Então, eu preciso de uma proteína, eu preciso de uma enzima para que aquela reação ocorra. Se não houvesse essa enzima, a reação ela demoraria, até mesmo de acordo com alguns livros, né, milhões e milhões de anos. E assim, às vezes o evolucionista pode perguntar, né, pode falar, mas existem enzimas do tipo RNA, mas a enzima ela precisa ser muito específica para aquele tipo de reação. Então, isso nos leva já a crer, a entender que não tem como, ao acaso, processos sucessivos e graduais ocorressem isso. Né? É impressionante colocar essa figura, porque a ligação peptídica ela tem um caráter que nós químicos chamamos de caráter de configuração de dupla ligação. Então, ela está num ângulo específico, ela precisa ter essa rigidez para que a cadeia em torno dela possa girar e possa formar as estruturas de alfa-hélice, né, e folha beta que são necessários para os vários tipos de proteína. Próximo. Às vezes, em uma determinada proteína, você tem a mudança de apenas um aminoácido. Por exemplo, na anemia falciforme, troca-se o ácido glutâmico pela valina. Um único aminoácido faz com que a hemácia, que tem essa configuração bicôncava, se torne em forma de foice. E isso leva a sequelas terríveis, né, nas pessoas que têm esse tipo de anomalia. Próximo. Então, a maior parte das pessoas que têm essa doença são oriundas da África. Mas é interessante, uma vez eu estava lendo um livro chamado A Decodificadora, e esse livro falava sobre a questão de você mudar o gene na linha germinativa das pessoas que têm anemia falciforme. Mas depois descobriu-se que as pessoas que têm anemia falciforme, elas são menos propensas a terem a malária. Então, é meio que como se o ser humano, às vezes, ele quer mudar até mesmo a questão genética, o gene dentro de outros seres humanos, mas é uma coisa que a gente também tem que trabalhar, tem que estudar bastante, porque não se conhece ainda esses detalhes do genoma, dos genes humanos. E se você tentar mudar até mesmo o gene das pessoas, você pode fazer com que essas pessoas sofram outras sequelas que não eram para elas terem. Então eu entendo que ali está a mão de Deus, ali está a mão desse design inteligente, colocando de acordo com o propósito dele, até mesmo aquelas coisas que aparentemente são ruins para o ser humano. Né? É uma questão que na teologia nós chamamos o problema do mal, né? Mas que na ciência tenta se resolver, mas nós precisamos nos lembrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E dentro dessa imagem e semelhança de Deus, nós temos que obedecer algumas regras, e essas regras estão claramente escritas na Bíblia. Próximo, já falei um pouquinho sobre isso aí. Como as proteínas se enovelam, isso é formidável, porque normalmente um bioquímico ele pega uma proteína, ele leva para o laboratório, ele estuda isso in vitro, longe de diferentes organelas que compõem a célula. E uma vez surgiu um grande cientista chamado Levinthal, e ele falava assim, olha,
você pega uma proteína e essa proteína ela vai buscar diferentes conformações durante um determinado tempo. A conclusão que o Levinthal chegou é que se uma proteína, uma única proteína, fosse buscar todas as configurações possíveis, demoraria a idade do universo e ela não conseguiria se enovelar. Isso ele chamou de paradoxo de Levinthal. Então é impressionante quando uma proteína, mesmo in vitro, longe de outras organelas, ela tenta se enovelar, ela busca a sua própria conformação. Lembram que os aminoácidos, que são aquelas unidades que formam a proteína, há aminoácidos ali que nós chamamos hidrofóbicos, que têm aversão à água. Então, o bioquímico ele chama isso de colapso hidrofóbico. Esses aminoácidos que são hidrofóbicos, eles se juntam e os hidrofílicos eles ficam expostos à água e a proteína que está desenovelada, que está desdobrada, começa a dobrar espontaneamente. E não precisa buscar essas conformações, ela não precisa ficar brigando com ela mesma para buscar essas conformações, se enovelar e se tornar uma proteína nativa, uma proteína funcional. Próximo. Aí é um funil que normalmente acontece. É justamente isso. Esse funil representa o estado energético daquela proteína. Ela está em vários níveis energéticos, totalmente desdobrada, mas ela tem uma tendência para ir para o estado nativo. E isso, para mim, né, para nós que entendemos quem é Deus, nós entendemos que esse Deus ele faz essa proteína com essa finalidade específica de ela mesma se dobrar espontaneamente por meio das leis, né, físicas, químicas e biológicas foram feitas ali e essa proteína ela não busca essa mudança de conformação, todas essas possibilidades, não, ela tem um funil, ela busca ali aquela conformação e acaba se enovelando, se dobrando e se tornando uma proteína funcional. Próximo. Aí, uma vez eu estava lendo aquele livro Relojoeiro Cego, né, do Richard Dawkins, e ele coloca, inclusive o professor Dr. Ebelin coloca também essa figura no livro Fomos Planejados, desse macaco, né, tentando escrever ali uma frase. E é interessante o argumento que eles colocam, que eu achei assim um absurdo esse argumento, que é se ele fosse digitando, para ele digitar uma frase que fosse, demoraria ali 10 elevado a 40, né, tipos diferentes de digitação. Ou seja, o dedo do macaco iria acabar se destruindo ali, o dedo do macaco, e ele não conseguiria escrever, né, aquela frase. Então, um dos argumentos que eles colocam é que cada vez que o macaco acerta, aquele acerto já vale para a palavra. Então, ele não precisa mais, né, é como se tivesse ali impedindo ele de tocar novamente aquela tecla, porque ele acertou, então ele já consolidou. Então, eu achei esse argumento realmente um argumento absurdo. Próximo. As chaperonas, elas são, alguns livros até colocam como as babás, né, as babás das proteínas. Eu falei para vocês que in vitro, ou seja, só a proteína ali em solução, ela tem essa capacidade de se dobrar. Mas quando pega-se a proteína e leva-se para a célula, ali há várias outras organelas. Há um mundo ali de outras de carboidratos, lipídios, então várias outras moléculas. Normalmente, a proteína ela tem dificuldade em se dobrar nesse ambiente também. Então, o que acontece? Há essas chaperonas que auxiliam nesse dobramento. Eu gosto bastante daquele conceito do Michael Behe, né, do Dr. Michael Behe, né, que ele fala da complexidade irredutível. É como se ele fala sobre a ratoeira. Então, tem-se uma ratoeira e ali tem a mola, né, tem aquela alavanca. Se você não tiver todas as peças ali, aquela ratoeira não vai funcionar.
E é mais ou menos o que acontece na célula. Se você tirar apenas uma estrutura, né, se você não tivesse essa chaperona, não tivesse essas proteínas que ajudassem nas proteínas a se dobrarem, você não teria dobramento proteico e não existiria vida. Então, realmente, uma obra de um designer inteligente que fez tudo milimetricamente para que ocorresse vida. Todas aquelas condições satisfeitas para que ocorresse vida. Próximo. As bactérias. Normalmente a gente estudava bactérias psicrofílicas, mesofílicas, termofílicas. As bactérias psicrofílicas são aquelas bactérias que elas gostam de ambientes que são ambientes a baixa temperatura. As mesofílicas, bactérias que estão ali em temperaturas intermediárias. E as termofílicas, bactérias que estão ali vivendo em temperaturas mais elevadas. É impressionante que com um conjunto de 20 aminoácidos você consegue formar bactérias tão distintas, né, tão diferentes. Se você leva uma bactéria que habita no ambiente de baixa temperatura para alta temperatura, ela não vai viver. E eu fico indagando a mim mesmo, né, nesse processo evolutivo lento e gradual, em que houve ali uma sucessão de mudanças de temperatura na Terra. Não era para existir alguns tipos de bactéria, mas o que nós vemos é um planejamento. Deus já constrói ali aquela bactéria para um ambiente de baixa temperatura, média temperatura e alta temperatura. Não houve essas mudanças, né, como o planeta todo, como o próprio evolucionismo diz, né, essas mudanças de temperatura abruptas. Próximo. A estabilidade de anticorpos é uma área que eu trabalhei bastante. Temos aí um tipo de anticorpo que eu trabalhei, que é o IgG. Há 5 tipos de anticorpos. E o que acontece? O anticorpo IgG ele é interessante porque ele tem vários tipos de fragmento. E uma das conclusões que a gente chegou é que se esse anticorpo IgG ele não tivesse essa estrutura de cadeias completas, ele não teria estabilidade suficiente para ficar na corrente sanguínea. Então, se eu pegasse, por exemplo, esses fragmentos de anticorpos e colocasse na corrente sanguínea, rapidamente eles seriam degradados, rapidamente eles seriam quebrados. Termodinamicamente, não haveria estabilidade para esses anticorpos. Então, esses anticorpos eles estão ali na estrutura certa, na estrutura correta, para que possam estar dissolvidos na corrente sanguínea, terem estabilidade, terem um tempo de vida dentro da corrente sanguínea, para que eles possam desempenhar o seu papel, que é se ligar ali, né, no antígeno e fazer toda aquela resposta imunológica que nós sabemos. Próximo. Justamente aí falando sobre as curvas, né, de estabilidade dos fragmentos de anticorpos. Essa figura ela trabalha justamente isso. Aqueles anticorpos que não são fragmentos, aqueles anticorpos intactos, eles têm maior estabilidade do que os seus fragmentos. Esses fragmentos eles não conseguem se estabilizar na corrente sanguínea. Próximo. As regiões, né, dos anticorpos que se ligam ao antígeno, também é formidável isso, porque os artigos eles dizem que há 10 elevado a 9 tipos de anticorpos diferentes que o nosso organismo pode se formar. Aí são as regiões CDR, que são as regiões variáveis dessas proteínas nos anticorpos que podem se ligar aos antígenos. Então, normalmente, o que se faz entra uma bactéria, por exemplo, no nosso organismo, vai lá um macrófago, que é uma célula do nosso sistema imunológico, fagocita aquela bactéria, quebra aquela bactéria em várias partes e apresenta esses pedaços de bactéria, né, para os linfócitos
e os linfócitos ali, eles vão avidamente para aqueles fragmentos, e eles conseguem sim detectar esses fragmentos e desenvolver toda uma resposta imunológica. Como eu disse para vocês, né, como diz o Dr. Michael B., a complexidade redutiva. Se faltar uma dessas proteínas de membrana ali das células, né, as proteínas de histocompatibilidade principal, não tem como apresentar esse antígeno aos linfócitos, as células que são ditas comumente as células brancas do nosso organismo, e não desencadeia toda essa resposta, né, imunológica. E isso se deve a um fato interessante, é que justamente essas regiões variáveis dos anticorpos, essas regiões fazem com que podem surgir vários tipos diferentes de micro-organismos, de vírus, 10 elevado à nona, que o nosso organismo consegue identificar, porque tem ali anticorpos de diferentes tipos, e eles conseguem identificar esses antígenos, essas partes desses micro-organismos, proteicas, carboidratos, e aí sim desenvolver toda essa resposta, né, imunológica. Próximo. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aí, doutor, né? E próximo. Acabou, né? Então é isso. Resumindo, entendo que esse Deus maravilhoso, ele existe, né? Um processo, a antevidência é genial, né, doutor Heber? E essa complexidade redutiva não poderia ter vindo de um processo lento, gradual e sucessivo. Isso é impossível, né? Então, como diz lá em Romanos capítulo 20, 21, as coisas elas se percebem, né, facilmente. Eu estava lendo esses dias a palavra de Deus, e a palavra lá é Noel, no grego, né? E é uma palavra que significa você, não é só apenas perceber, mas isso é claro, né? É evidente. Lá na perícia a gente usa isso, né? A evidência. A evidência é algo claro. Não é apenas para nós da perícia, não é apenas um vestígio. O vestígio você coleta lá na cena do crime e leva para o laboratório. Mas está lá a marca de sangue, né? A marca de sangue de um suposto autor, e também está lá a marca de sangue da vítima. Isso tudo está indicando que é uma prova. Então deixou de ser vestígio, deixou de ser evidência e passou a ser uma prova irrefutável, né? Então a natureza, as proteínas revelam isso para nós, né? O sistema imunológico revela isso para nós, de que realmente existe esse Deus, e que esse Deus, né, fez todo esse processo. Magnífico, Davi, magnífico. Show, show de bola. Vocês perceberam, né, gente, como a vida é coisa realmente de profissional. Profissional extremamente competente, um profissional que sabe escolher aminoácidos, sabe moldar as suas proteínas como ninguém, sabe escolher os anticorpos, não é? E estabilizar a estrutura. Magnífico, Davi. Olha, eu poderia fazer para você aqui milhões de perguntas, porque você tocou aqui Legal. em milhões de aspectos que identificam, que nos deixam indesculpáveis de que um Deus Todo-Poderoso fez tudo isso que você demonstrou aqui. Por exemplo, Davi, você vai participar, porque agora você é o mais novo membro do McMass, o Laboratório Mackenzie, de espectrometria de massas. A gente tem um projeto lá que nós estudamos, fazemos uma revisão, tínhamos cálculos teóricos também, a gente quer recuperar esses cálculos, para Legal. tentar entender por que a natureza escolheu os 20 aminoácidos. A natureza aí, a gente sabe quem foi, né? O nosso grande Deus. E a gente está Sim. tentando nem sequer explicar por que ele escolheu, a gente consegue. Muito menos a gente conseguiria escolher esses aminoácidos. Uma tarefa magnífica, não foi, Davi? Sim, eu fico impressionado. E assim, cada aminoácido tem a sua característica, como a gente falou lá. Às vezes você troca um aminoácido pelo outro, já ocorre anomalia ali, né, na proteína, mas tem os aminoácidos hidrofóbicos, que têm a sua função, os hidrofílicos têm a sua função,
os aromáticos têm a sua função, então é impressionante, né? Os Como polares, né, Davi? Aniônicos, os polares, catiônico. E né? o pior que você falou certinho, né? São só 20. Imagina, É, né? A simplicidade, né? Alguém disse isso, eu escrevi no meu livro Antevidência, é a marca do gênio. Os é, gênios têm soluções simples para problemas extremamente complexos. Se você põe qualquer químico desse planeta para fazer todas as funções que as proteínas fazem, ele fala, vou precisar pelo menos de uns 50 mil aminoácidos. Ele com 20 deu conta, não deu, Davi? Que pois é. magnífico. Davi, O que eu outra achei coisa. Oi, doutor. Não, 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 pode falar. A entrevista é não, o que sua, eu achei Davi. Fala interessante aí. É. eu achei interessante aquela parte também dos aminoácidos, das bactérias psicrofílicas, né, e mesofílicas e termofílicas. Com os 20 aminoácidos, você consegue trabalhar e desenvolver 3 tipos de bactérias que vivem em temperaturas totalmente diferentes. As bactérias termofílicas, elas habitam regiões vulcânicas, né? Altíssimas temperaturas, né, Davi? Altíssimas temperaturas. Davi, olha só, né? Esses 20 aminoácidos como são sensacionais. E o que faz no final aquela estrutura, aquela forma específica se desenvolver? É se moldar, né, tridimensional. Eu digo que a proteína são fios de nylon, mas o homem fez um fio só, né? Você vê que não tem os grupos laterais. Deus Aham. não, ele escolheu aminoácidos diferentes para fazer milhões e milhões e milhões de diferentes tipos de fio de nylon. Por isso que você tem um fio de nylon que resiste a calor, outro que resiste ao frio e tudo mais. Mas a proteína faz assim, né? Brum, e forma a nossa orelhinha, brum, forma no nosso nariz. Isso é um balé de forças intermoleculares que a gente conhece em química. São N forças que agem para chegar naquela estrutura. Você acha que dá para calcular isso num computador? Todas essas forças para que a gente consiga simular uma estrutura? É fácil isso? É difícil. Eu lembro quando eu estava lá no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, lá na cidade do Senhor, lá em Campinas, né, tinha aqueles vários computadores e computadores de última geração e uma memória, né, rapidez, e a gente tentando trabalhar lá como que essa proteína se dobrava. E eu lembro que ela ficava só para você trabalhar a questão de 3 ou 4, 5 aminoácidos ligados, um peptídeo, né, no caso, para ela se dobrar, ficava lá o computador rodando, rodando, 2, 3 dias para calcular toda aquele, né, os parâmetros termodinâmicos, né, delta H, delta S, delta G. Então não tem como, né? É algo de Deus mesmo. Então agora imagina, Davi, mais de 20 mil proteínas com formas funcionais. A gente sabe que nos formam e outras proteínas em vários e vários animais. E Deus disse: haja vida e houve vida. Ele fez todos esses cálculos simultaneamente, não foi? Nosso Deus é tremendo, não é? Olha só, um computador gigante não consegue calcular um pedacinho. Ele calculou mais de 20 mil, as suas funções, planejou todas essas proteínas. E com quantos aminoácidos ele fez tudo isso, Davi? 20 aminoácidos, né? As leis. Simplicidade, né? Marca do gênio, magnífico. As chaperonas, Davi, eu tenho um capítulo no meu livro Antevidência, foi fantástico você citar Sim. isso, porque quando eu publiquei o livro, tem um professor lá nos Estados Unidos, muito famoso, que ele tem um livro Why Evolution is True, por que a evolução é a verdadeira? E ele, assim que eu Aham. publiquei o livro, ele criticou meu capítulo das chaperonas. Aí eu descobri um artigo que diz o seguinte: as chaperonas são necessárias porque elas ajudam as proteínas a chegarem na sua forma funcional. Sem elas, muitas proteínas não chegariam, coagulariam e matariam o cliente, certo? Justamente. Mas, sabe o que descobriram, Davi? Que tem Sim. chaperonas que necessitam de chaperonas para se moldarem e, a partir delas terem o molde correto, conseguirem moldar outras proteínas.
Então eu descrevi no meu livro, é Chaperons for Chaperons. Você precisa de chaperonas para formar chaperonas. Pensou nesse negócio, Davi? Você acha que isso é fácil? É, é interessante, é justamente aquela questão da complexidade irredutível, né, doutor? Porque você precisa sempre ali de peças, de várias peças, para poder chegar, né, num ambiente, num produto final. Sem uma dessas peças, você não consegue chegar nesse produto final, né? Davi, agora uma coisa extremamente importante, Davi, porque isso corre o Brasil, tem invadido as nossas igrejas, tem levado os nossos jovens. Porque estão dizendo por aí, Davi, que na realidade não foi Deus. Na realidade foi um processo natural que gerou o universo, outro processo natural que gerou aquela primeira ameba, que a evolução foi ocorrendo por forças naturais, as forças naturais foram criando a vida e tal. E Deus ficou olhando, falou: nossa, legal, parece que está acontecendo alguma coisa nesse planeta. E depois ele foi lá e escolheu entre os 10 humanoides, né, na África, né, África, essa é a teoria, um casal lá, e aí sim Deus entra na jogada e sopra nesse casal o fôlego da vida. E é o evolucionismo teísta, ou criacionismo evolucionário, tem levado os nossos jovens, tem transformado os nossos jovens em zumbis na ciência, como eu fui por 40 anos como evolucionista teísta, porque aí você é cooptado pela força, né? E aí você fica lá falando que Darwin tem razão e tudo mais e não defende mais a sua fé. É um perigo grande que o Fé e Ciência tem alertado desde o primeiro programa. Davi, você acha que faz algum sentido? Você é químico, biólogo molecular, você mostrou aí que vida é coisa de profissional. A gente imaginar que processos naturais poderiam ter formado a vida e Deus, a única participação dele foi soprar o seu fôlego. O que é que você acha dessa teoria? Essa mistura de ciência com teologia. Não tem sentido, né? Porque o evolucionismo ele fala claramente o quê? A partir de uma explosão, né? Então você formou organização, né? Então isso hoje é aquilo que a gente vai voltar lá no início da nossa fala, que são os vestígios, né? Os vestígios que se formam as evidências, que se formam a prova. Então hoje, quando você analisa uma explosão, o que você vê como produto? Não é? Você vê como produto desordem. E as células, elas são justamente o contrário. Não é? Você vê organização. Né? A entropia é abaixo, né? Ela é diminuída. Então, assim, eu entendo que não há evidência, não há vestígio para você também tentar misturar as coisas. Há, sim, uma ideia do criacionismo, e por isso que a gente trabalha tanto isso, porque a gente entende que as coisas foram feitas da maneira que estão agora. Né? Quando você pega lá uma célula e estuda uma célula, então todas aquelas peças, se você tirar uma peça, né, o Michael Behe fala muito bem no livro dele, né, A Caixa Preta de Darwin, a questão do olho, né, todas as peças do olho, a retina, a córnea, né, tudo aquilo ali, a fibra óptica, tudo aquilo ali, se não tivesse encaixado um a um, não teria como, né, nós enxergarmos. Então, é necessário que haja todas as peças ali. Elas não conseguem, na minha opinião, né, isso é algo que não existe. Esse processo lento, gradual e sucessivo. Né? Tentam empurrar para nós. E eu lembro que eu fui, quando eu fiz a parte, né, o mestrado em biologia molecular, bateram pesado, né? Eles batem pesado. Porque é aquilo que a gente chama de totalitarismo ideológico. Hoje você precisa ter apenas uma ideia. É aquela ideia que a maioria tem. Então, é o totalitarismo ideológico. Se você não tem, você está fora. Mas não é o que a gente consegue ver pelas evidências, não é o que a gente consegue ver, né, pela natureza. Por isso que a gente estuda. Precisa ser sincero, a gente precisa ser sincero. Às vezes eu converso com vários colegas e a gente acaba chegando no mesmo ponto. Não, Deus existe. Se ele for sincero, a gente vai chegar nesse ponto.
Deus existe e Ele que fez todo esse universo, Ele que fez todo esse planeta, a vida, e as condições estão ali, intrincadas. Né? Davi, no meu livro, né, o Fomos Planejados, está na sexta edição agora, nós vamos lançar a sexta Pois é, edição, revisada, muito bom. atualizada, expandida, capa dura, chique no último. Um livro que já vendeu mais de 20 mil cópias, vai ser relançado agora na sua sexta edição. E lá eu comento sobre isso. Tem uma frase famosa do Charles McCombie, ele disse assim: Evolution hopes you don't know chemistry. Bom, traduzindo, a evolução espera que você não saiba química. Você percebeu, né, que quando você sabe Justamente. química, como o Davi, sabe biologia molecular, como o Davi, um pouquinho eu também, né? Você conhece as proteínas, você conhece as chaperonas, você conhece os 20 aminoácidos, você conhece como é que elas precisam se moldar no universo de diferentes formas, ela tem que formar aquela forma específica. É um balé de forças. Você se convence que a evolução não tem razão. Gente, a evolução não tem razão, a evolução faliu, ela não faz sentido. Não faça nenhum compromisso com ela, não misture o seu Deus com a evolução. Deus é poderoso, Ele é santo, é onipotente, onipresente, onisciente. E Deus criou pelo poder da sua palavra. Ontem tive um debate aqui em São Paulo, né? O pessoal Isso. falando assim, não, o universo criou tal. Eu falei assim, Deus criou tudo, porque Ele diz em Salmos 33:9, né, Davi? É, Porque Ele falou e tudo se se fez. fez. Ele ordenou e Justamente. tudo foi criado. O universo, ele É, soprou com o sopro da sua boca. É nesse Deus que você crê, Davi? sim, com certeza. É tão belo, né, a natureza, você vê ali nos próprios experimentos que a gente tem feito, você chega ali e coloca uma determinada carne e aquela vem ali uma mosca, sente ali e começa a depositar seus ovos, começa a degradar e aquilo ali logo é totalmente degradado e daqui a pouco você olha para o seu lado e vê uma folha de diferentes tonalidades de cor. Então realmente é um Deus um Deus que é onipotente, Não onipresente, escutei. onisciente, é esse Deus soberano. Davi, deixa eu te fazer Oi, uma pergunta aqui muito, muito importante, Davi. Aqueles legal. dados de estabilidade do sistema imune que você falou, Interessante. extremamente Aham. interessante, não é? É. E você já publicou? Não, não publiquei, doutor. Nossa, nós temos que publicar isso, Davi. Porque só o sistema completo, esse anticorpo completo, que terá função, não Aham. é assim? Justamente. Maravilha. A gente pagou mais um artigo aí, É. põe na sua conta, né? A gente vai publicar isso daí, né? Magnífico, Pois é. magnífico. Esse achado é formidável mesmo. Isso. Nossa, porque, olha, veja bem, se as partes são instáveis e elas só se tornam estáveis quando o todo está formado, não há possibilidade alguma de lenta, gradual e sucessivamente você ter formado o sistema imune, correto? Davi, sabe outra É. coisa fantástica que eu acabei de lembrar agora? Eu faço a Ah, sessão de ciência e tecnologia aqui na Notícias do Bem, né, na IPP TV. E um dos sim. assuntos foi esse. Sabe qual foi o campeão da pandemia? Quem que você acha que foi o campeão da pandemia? Foram as vacinas, Davi? Foi o tratamento precoce? Foi o fique em casa? O que é que salvou de fato as pessoas na pandemia? O que é que você acha? Ah, eu acho que foi o próprio sistema imunológico dela, né? Magnífico. Essa foi a minha conclusão também. Tá vendo quando a gente sabe química e a gente tem uma base na palavra de Deus, a gente entende que há um Deus. Boa ciência se faz com a percepção, não é? Os ganhadores de prêmio Nobel, Sim. 90% homens que creem em Deus. Eu falei, o grande campeão da pandemia foi o sistema imune, com os anticorpos que você mostrou aqui. Quem criou o sistema imune, Davi? Deus. Deus. Davi, É, infelizmente. normalmente. É. Oi. Não, ó, Sim, nós doutor. temos esgotou, a gente tem 18 segundos. O papo foi super legal, mega super legal, não foi, gente? Davi, você tem 2 segundos para as suas considerações finais.
Eu agradeço primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Agradeço também ao senhor, doutor, né, por expor um pouco aqui daquilo que a gente acredita, a nossa fé, e que Deus nos ajude nesse dia a dia nosso, que possamos realmente sermos instrumentos usados nas mãos desse poderoso Senhor aí em tudo que nós fizermos. Amém. Davi, imensamente agradecido, todos com certeza aprenderam demais com você. Pessoal, vocês viram, a boa ciência e a boa fé sempre andam juntos. Um grande Deus criou uma vida e essa vida é coisa de profissional. Fez pronto, com o sistema imunológico, com as proteínas. Mais um show aqui no Fé e Ciência. Então, você gostou desse programa? Assista todos os programas, entre lá no nosso playlist, desde o início, não perca, acompanhe todos os programas Fé e Ciência aqui na sua IPP-TV. O programa que afirma categoricamente: a Bíblia tem razão, um grande Deus fez todas as coisas, e quem revela isso é a ciência. Então, fique com a gente. Até o próximo Fé e Ciência. Esperamos todos vocês.